Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui no nosso programa Atletas em Adoração. E hoje você vai acompanhar a história fantástica do atual presidente do grupo, da organização Atletas de Cristo, Marcos Grava. Acompanhe. O esporte é uma linguagem universal. Dentro deste contexto, o futebol é o que mais se destaca por sua prática em todo o mundo. Não foi por acaso que Atletas de Cristo apareceu no cenário esportivo ao final dos anos 70. Seus fundadores, Abraão Soares, João Leite, sua esposa Eliana e Baltazar, sempre afirmaram com toda a convicção: Atletas de Cristo é um ministério estratégico que nasceu no coração de Deus. Tinha um objetivo inicial de juntar atletas que participavam da mesma fé. Pelo que eu entendi numa entrevista que eu vi o João Leite dar logo no começo, quando Abraão foi falar com eles sobre Jesus e o João se converteu, ele falou: eu vivi 20 anos da minha vida sem encontrar Jesus Cristo e agora eu quero que os meus colegas tenham essa chance. O objetivo final não era só ter um grupo de jogadores que estivessem juntos e se sentissem bem por estar juntos, mas que Deus tinha dado uma missão para eles, que era alcançar o mundo. Alex Dias Ribeiro, ex-diretor executivo de Atletas de Cristo, que esteve à frente da missão por quase 25 anos, foi o responsável por determinar as estratégias de proclamação e fez com que a visão de alcançar o mundo através do esporte começasse a ser alcançada. Deus tinha me dado a visão que era possível alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte. Só que eu achei que eu ia fazer isso sendo campeão do mundo. Mas como não aconteceu isso, mas depois Deus me deu a oportunidade de trabalhando junto com os Atletas de Cristo, fazer isso de uma outra forma. Não eu pregando o Evangelho, mas esses atletas pregando o Evangelho. Atletas que manifestam sua fé servem como ferramentas eficazes na evangelização de uma multidão de pessoas. Afinal, os atletas conquistaram a posição privilegiada perante o público, que está sempre interessado em ouvir o que eles têm a dizer, o que fazem e como é a sua vida. Uma das primeiras coisas que me vem à mente, e não pode deixar de ser, né, é a palavra proclamação. Porque quando a gente tenta resumir o nosso ministério em uma ou em poucas palavras, uma das palavras que vem é a palavra proclamação. Falar de atletas para mim é falar da plataforma, posso dizer assim, de equilíbrio para tudo que aconteceu na minha vida profissional como atleta, né, de futebol, e vida familiar também, né. Fico muito feliz em ser filho do projeto, né, e também ter alcançado muitas pessoas através dos meus testemunhos. Atletas de Cristo, embora tenha se destacado ao longo dos anos no meio do futebol, também conta com grandes nomes em diversos outros esportes. Atletas que foram alcançados das mais diversas maneiras e hoje entendem o propósito de Deus para suas vidas. Porque nós somos instrumentos de Deus, né? Então a gente tem que ser isso. E o esporte é uma maneira de eu poder mostrar o amor de Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida quando a gente acredita nele. E é o que eu procuro passar para as pessoas, né? Que quando a gente acredita em Deus, a gente pode chegar muito longe e se tornar um grande campeão. Outra importante ação que Atletas de Cristo tem desenvolvido é a formação de equipes evangelísticas, como o Joga Limpo Brasil, time de futebol, que há alguns anos tem viajado o país e o mundo. Grandes atletas e ex-atletas, além de participar de jogos amistosos, percorrem as cidades onde estão para contar seus testemunhos em igrejas, instituições, comunidades e canais de TV e rádios. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atleta de Cristo sou.
em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atleta de Cristo sou. Preparar uma nova geração de atletas que, por meio de seus testemunhos, possam dar continuidade ao que foi iniciado há 30 anos e impactou a vida de milhões de pessoas. Este é o foco de Atletas de Cristo, amando ao Senhor, correndo juntos e alcançando a muitos. Então nós precisamos de você para construir essa nova geração. Nós precisamos de você para proclamar, nós precisamos do seu testemunho. Muitas vezes as palavras, os nossos gestos, eles têm que edificar mais as pessoas. Eu sei que é muito difícil ser um atleta, mas como é gratificante ser um atleta de Cristo. Então vamos construir uma nova geração juntos. Vamos abraçar essa missão. Nós não estamos pedindo para você dinheiro, não estamos pedindo para você nada. Nós estamos pedindo para você abraçar a causa de levar a mensagem do Evangelho através do esporte a toda criatura. Você é esse que vai construir uma nova geração daqui para frente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui em São Paulo, na sede dos Atletas de Cristo, com a presença do missionário Marcos Grava, atual presidente dos Atletas de Cristo. Grava, um prazer ter você hoje no nosso programa, que já tem sido parceiro nosso dos Atletas em Adoração nas nossas reuniões. E a gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e esse novo desafio aí. Kleber, prazer todo meu. Queria saudar todos os irmãos, amigos, todos aqueles que amam o esporte, o Evangelho, com a paz do Senhor. Nós estamos aqui assumindo a missão Atletas de Cristo desde o mês de maio. Nós que éramos vice-presidente dessa missão, por uma necessidade, foi preciso que o nosso presidente, o então pastor Paulo Sérgio, renunciasse ao cargo para assumir uma posição, uma secretaria municipal de esportes aqui na Grande São Paulo, e com alegria e também com temor a Deus assumimos essa função de presidente de Atletas de Cristo, mas com muita honra, porque foi esse ministério que 25 anos atrás me levou a conhecer o Senhor Jesus. Eu que fui um atleta também, jogador de handebol, e sempre apaixonado pelo esporte, mas querendo conhecer mais sobre o Evangelho, fui discipulado, orientado por esses irmãos, e hoje estar aqui como presidente é uma grande alegria. Bom, você já falou então a sua ligação com o esporte, foi através do basquete então? Não, fui jogador de handebol. Handebol? Desculpa. E o Marcos Grava, qual hoje é o maior desafio dos Atletas de Cristo, que está com 31 anos? Atletas de Cristo completou já 30 anos de existência, mas oficialmente nós vamos marcar essa data em fevereiro do ano que vem, quando ela foi registrada em fevereiro de 1984. Atletas de Cristo completa então no ano da Copa, em 2014, 30 anos oficiais de existência. Nós temos não um, mas são vários desafios. Eu digo para os meus colaboradores e amigos que nós estamos vivendo justamente aquele processo da transição da segunda geração. Toda organização que passa pelo crivo da segunda geração tem sempre muita dificuldade, muitos desafios, e Atletas de Cristo não foi diferente. Nós tivemos uma primeira geração muito abençoada por atletas que escreveram a história dos Atletas de Cristo e construíram essa história. Gente como João Leite, Baltazar, Alex Dias Ribeiro, Jorginho, Paulo Sérgio e tantos outros que passaram por aqui e deixaram a sua marca. Mas passamos essa primeira geração e agora o nosso desafio é construir uma segunda geração tão forte quanto foi a primeira, e é por isso que nós estamos aqui. O foco dos Atletas de Cristo não poderia ser diferente, o próprio nome diz, é o atleta, e resgatar esses atletas cristãos que estão espalhados pelo país inteiro, e alguns deles, não poucos, também jogando fora do nosso país. Vai ser a nossa primeira missão, saber onde eles estão, voltar a caminhar com esses irmãos,
acompanhá-los, orientá-los, discipulá-los e mostrar a eles a ferramenta, a importância que eles têm nas suas mãos de usar os seus talentos para serem proclamadores do Evangelho. Então esse, sem dúvida, dentre os muitos desafios que nós temos, talvez seja o maior. Marcos Grava, dentro da igreja ou através da igreja? Como que vocês estão trabalhando a unidade dessa missão junto com a igreja? Olha, essa é uma pergunta muitíssimo importante. A igreja e Atletas de Cristo. Durante 30 anos, pareceu que ambos andaram separados um do outro. Atletas de Cristo nunca teve o desejo, a intenção de ser uma igreja, nunca quis substituir a igreja na vida dos seus atletas. Atletas de Cristo sempre pautou por orientar os atletas convertidos em nossos grupos de estudos, em nossos grupos de reuniões, para que cada um deles procurasse uma boa igreja na sua cidade, de acordo com as suas próprias características culturais, e que ele ficasse nesta igreja, fosse ali discipulado, se tornasse um membro daquela igreja, porque Atletas de Cristo é considerado uma organização para-eclesiástica. Significa que ela foi criada para estar ao lado, apoiando a missão da igreja. Eu sou membro de uma igreja, fui discipulado nesta igreja, fui até mesmo ordenado nesta igreja, e eu entendo que Atletas de Cristo foi criado para ser uma missão parceira da igreja. É esta imagem que nós queremos resgatar hoje. Atletas de Cristo, uma missão para-eclesiástica, uma missão que vai ajudar o pastor, o líder da igreja, a ver uma maneira mais contextualizada de acompanhar o seu atleta, de discipular aquele atleta. Atletas de Cristo tem, ao longo desses muitos anos, preparado excelentes materiais de discipulado, de crescimento, e nós queremos dar aos pastores uma ferramenta para que eles possam nos ajudar a discipular. Por isso, a missão de Atletas de Cristo, respondendo a sua pergunta, é uma missão de apoiar a igreja. Nós queremos encontrar os atletas, levá-los até o Senhor Jesus e encaminhá-los para que as igrejas continuem o processo. Talvez agora com esse tempo também, Marcos, fazer também o retorno. Às vezes já tem os atletas na igreja, né, que talvez por amigo, por parente, por namorada, esposa, né, ou esposo, também precisa dessa ferramenta específica, né? Como que vocês também podem trabalhar isso, né? De achar também esses atletas e dar uma ferramenta específica para eles trabalharem na sua área de atuação na igreja também. Isso é verdade. Esse fenômeno é cada vez mais recorrente do atleta que entra primeiro para a igreja antes mesmo de conhecer o nosso ministério. Se nas décadas de 80 e 90 a maioria dos atletas conheciam a Jesus através dos nossos grupos locais, através do testemunho dos nossos atletas, e então eram encaminhados para a igreja, hoje nós vemos um grande número de atletas, treinadores, esportistas se convertendo diretamente na igreja, graças ao bom trabalho que muitas delas têm feito no alcance de pessoas, graças ao crescimento do Evangelho em nosso país. E esses atletas precisam de um ambiente onde eles possam compartilhar suas experiências, onde eles possam conviver com outros atletas, uma espécie de um pequeno grupo, mesmo que não seja parte da igreja, mas onde esse atleta será encaminhado e orientado para, através da sua própria profissão, do seu talento, poder reproduzir e trazer mais atletas para a sua própria igreja. Então essa é a nossa missão agora, encontrar esses atletas que já estão convertidos dentro das igrejas. Marcos Grava, qual que as ferramentas hoje que o Atletas de Cristo oferece para o atleta? Tanto material quanto treinamento. Vamos falar primeiro dos atletas, depois as pessoas querem trabalhar com os atletas. Okay. Com os atletas, o que vocês têm hoje? Bom, uma parceria muito bem sucedida com a Sociedade Bíblica do Brasil e também com a Universidade Mackenzie. Atletas de Cristo criou nos últimos 2 anos uma Bíblia do Atleta de Cristo, uma Bíblia que vem com testemunhos de atletas cristãos, com material de discipulado, e esta tem sido uma das nossas ferramentas, porque além de ser a palavra de Deus, além de conter a Bíblia, como todos conhecemos, também tem alguns capítulos de testemunhos e estudos bíblicos voltados para o atleta. Além disso, nós temos a nossa série de crescimento e de orientação, de discipulado para os novos atletas, uma série formada por 3 livros,
que nós também disponibilizamos. Estamos produzindo mais materiais, agora voltado para uma faixa etária diferente. Atletas de Cristo acabou de criar o projeto Atletinhas de Cristo, que visa evangelizar e discipular jovens atletas na faixa de 9 aos 16 anos. E nós estamos criando um material próprio para essa faixa etária, para que professores de escola bíblica, para que líderes de grupos locais, atletas mais maduros, possam ter uma ferramenta de discipulado de jovens atletas nessa faixa etária. E para aquela pessoa formada através da educação física, que tem um chamado também através do esporte, como que o atleta de Cristo pode capacitar e recolher essas pessoas, esses líderes na igreja, para trabalhar com os atletas? Atletas de Cristo é pioneiro na formação de líderes na área de ministérios esportivos. Durante muitos anos temos colaborado com o CEFLAU, que é o Centro de Formação de Líderes para a América Latina, numa parceria com a Coalizão Brasileira de Esportes, e junto com eles produzimos muitos materiais. Então, Atletas de Cristo é quem trouxe para o Brasil um material devocional muito rico, chamado Linha de Chegada. São 366 histórias devocionais, uma para cada dia do ano, para que atletas, esportistas, professores de educação física tenham uma devocional totalmente na linguagem do esporte. Atletas de Cristo, além de produzir a Bíblia, nós também temos produzido DVDs com testemunhos dos atletas. Estamos preparando alguma coisa agora para a Copa do Mundo. Esse material dos Atletinhos de Cristo já está sendo desenhado, queremos produzir alguma coisa bem para essa faixa etária. Enfim, nós estamos trabalhando na produção de novos materiais e apresentando esses materiais nos cursos que nós estamos desenvolvendo. Uma das dos nossos focos agora, nesse momento que estamos na presidência de Atletas de Cristo, é retomar os cursos e congressos que Atletas de Cristo sempre teve na sua história e que muito edificava pessoas do país inteiro. Por exemplo, há 2 semanas atrás tivemos o primeiro curso de capelania esportiva aqui no nosso país. Foi realizado aqui em São Paulo, uma parceria com a Universidade Mackenzie. Tivemos representantes de 10 estados aprendendo especificamente como cuidar do atleta, como cuidar do atleta profissional, amador, e nós fizemos um curso de capelania esportiva que vai se repetir no segundo semestre e um outro ainda no primeiro semestre de 2014, antes do período da Copa. Teremos também um curso técnico de futebol. Queremos formar você que quer trabalhar com futebol, que quer ensinar futebol, e vamos ter um curso técnico de alto nível com treinadores profissionais, inclusive com passagem pela seleção brasileira, que estarão treinando e, mais importante, além do treinamento técnico, ensinar também como usar princípios bíblicos para o treinamento de futebol, como incutir na cabeça do aluno, do atleta, princípios cristãos com os treinamentos de futebol. Então, essas ferramentas vão estar à disposição dos irmãos muito em breve e nós continuamos avançando aqui. Grava, e agora os 2 maiores eventos esportivos, e Atletas de Cristo com certeza não vai estar longe disso. A preparação que vocês estão tendo e quais são os alvos para as Olimpíadas, Copa do Mundo e as Olimpíadas? Bem, Kleber, Atletas de Cristo tem uma longa história de eventos esportivos. Podemos dizer que somos os pioneiros, graças ao nosso antigo diretor executivo, Alex Dias Ribeiro. Temos estado em Copas do Mundo desde 1990. Quem não se lembra da história da Copa do Mundo de 94, quando 6 Atletas de Cristo se reuniam com o nosso Alex, capelão, ali na concentração da seleção brasileira, e em parte foi responsável pela conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos. Depois as Copas seguintes, as Olimpíadas, e em 2006, na Copa da Alemanha, eu estive com o Alex ali na Alemanha, ele fazendo um trabalho de capelania com os atletas da seleção, e eu tendo a oportunidade de observar as igrejas alemãs, 1.200 igrejas que se uniram para fazer um esforço de evangelização do seu país durante a Copa do Mundo. Foi muito interessante ver a igreja alemã unida desenvolvendo um projeto evangelístico para alcançar turistas e a própria população alemã. Voltamos da Alemanha, eu e o Alex, com um objetivo: reproduzir no Rio de Janeiro, no ano seguinte, durante os Jogos Pan-Americanos, o mesmo projeto que nós vimos na Alemanha. Ele então cuidou da capela que funcionava
ali na Vila Pan-Americana, e eu era responsável pela mobilização de igrejas e voluntários para a evangelização na cidade do Rio de Janeiro. Em 2008 estivemos juntos na China novamente, em 2010 na África do Sul e 2011 nos Jogos Pan-Americanos do México, e finalmente no ano passado Atletas de Cristo completou 6 anos de experiências ao ir para Londres nos Jogos Olímpicos. Alex esteve novamente com os capelães, agora como capelão oficial do Comitê Olímpico dentro da vila, e nós com os voluntários ali fora. Foram 6 anos preparando a nossa igreja, entendendo melhor as oportunidades que o Brasil vai viver nos próximos 2 anos, e estamos prontos para apoiar a sua igreja, que quer aproveitar a época da Copa do Mundo e das Olimpíadas que chegarão no Brasil agora em 2014, 2016, e desenvolver um projeto evangelístico. Por isso, Atletas de Cristo criou o movimento Joga Limpo Brasil, o mesmo nome da nossa equipe de futebol, que viaja pelo mundo inteiro evangelizando com atletas da seleção brasileira. Nós criamos um movimento de evangelização em nosso país, com uma mensagem profética, uma mensagem necessária para o nosso povo nesse momento, que está na hora de nós aprendermos a jogar limpo. Queremos passar esse país a limpo e sabemos que isso só será possível mediante a palavra de Deus. Então, Atletas de Cristo, que deu um passo à frente quando começou a ir para os grandes eventos esportivos, agora lança no Brasil, junto com a Sociedade Bíblica e com outras 3 organizações, o movimento Joga Limpo Brasil. E não apenas isso, dentro do movimento criamos a Iniciativa 235, uma ferramenta prática para apoiar as igrejas que querem evangelizar. Nós temos 10 programas estratégicos para ajudar as igrejas, os pastores que querem aproveitar o contexto e evangelizar durante a época da Copa e das Olimpíadas. Grava, então, assim, vamos primeiro você falou atrás dos atletas, né? Como que o atleta que está assistindo teve algum vínculo ou quer ter algum vínculo com Atletas de Cristo, pode entrar em contato com vocês? Bom, isso é primordial, essa é sem dúvida alguma a nossa maior necessidade e o nosso maior anseio é encontrar você que ama o esporte. Mas primeiro precisamos definir o que é atleta. Em nosso país, infelizmente, estigmatizou-se durante muitos anos, décadas, que atleta seria o jogador de futebol. Eu particularmente não fui jogador de futebol, e milhares de outros atletas cristãos, convertidos, homens e mulheres com testemunho abençoado, que têm levado muitas pessoas a conhecer a Jesus, também não foram jogadores de futebol. São atletas de modalidades como atletismo, basquete, vôlei, futebol de salão, natação e surf e diversas outras modalidades, e tem usado seus talentos para trazer mais pessoas ao conhecimento de Jesus. Jiu-jitsu chegando forte agora, né? Muitas artes marciais, jiu-jitsu, judô, karatê. Nós temos visto que o esporte trazido um modelo diferente de atletas cristãos que nós não encontrávamos fora dos campos de futebol. Por isso, uma das missões que nós temos agora na Presidência de Atletas de Cristo é encontrar você, que é atleta de qualquer modalidade esportiva, seja a modalidade mais conhecida, mais popular na sua cidade, ou uma modalidade simples que apenas poucos praticantes têm. Nós queremos trabalhar com você, queremos que você conheça o nosso ministério, que você participe dos nossos encontros, das nossas reuniões, e seja você também um atleta profissional, um atleta amador ou um simples atleta de final de semana, um esportista que gosta de cuidar do seu corpo, de ter um momento de lazer. Você também é muito importante para nós. Atletas de Cristo está com as portas abertas para todos aqueles que amam o esporte, sejam praticantes, sejam treinadores, que amam praticar algum tipo de esporte. Entre em contato conosco. Nosso site é atletasdecristo.org, www.atletasdecristo.org é o nosso site. Nosso Facebook é Atletas de Cristo Oficial, você pode entrar ali, também deixar algum recado. E nós temos o nosso telefone aqui da nossa sede, onde temos todos os dias uma secretária para atender. Você que quer participar de algum dos nossos eventos, conhecer melhor Atletas de Cristo, você pode entrar em contato através do telefone 011 5545 4415, 5545 4415. E as igrejas, Marcos Grava, que quer estar junto, que quer ser o braço dos Atletas de Cristo ou usar essa ferramenta para a evangelização da Copa e das Olimpíadas, como faz para entrar em contato?
Bom, esse é o nosso apelo principal ao irmão que é pastor, que é líder, promotor de missões. Você que tem um cargo de liderança na sua igreja, seja de qual denominação for, Atletas de Cristo foi criada para apoiar a sua igreja. Quando os nossos primeiros irmãos, atletas cristãos em nosso país, decidiram criar este movimento, eles pensaram numa ferramenta que pudesse alcançar o atleta no clube, no seu campo, no seu ginásio e entregá-lo aos cuidados da igreja para que ele pudesse ser um cristão com um coração maduro, forte, temente a Deus. Por isso a sua igreja é muito importante para nós. Mas agora é a nossa hora de pedir a sua ajuda. Precisamos de vocês. Precisamos que sua igreja abra as portas para um grande projeto de evangelização que vai haver no nosso país nos próximos 2 anos. Atletas de Cristo pode ajudar a sua igreja a criar ferramentas para alcançar a sua comunidade para o Senhor Jesus e também os milhares de turistas que virão ao nosso país. Além disso, pastor, líder de igreja local, nós precisamos da sua participação. Atletas de Cristo durante muitos anos entregou para as igrejas o que nós tínhamos de melhor, atletas convertidos ao Senhor Jesus. Agora nós queremos encontrar os atletas que estão dentro da sua igreja e que por algum motivo não têm andado conosco, para que eles conheçam esse ministério. Pode ter a certeza de que este irmão ou esta irmã não apenas não sairá, não deixará a sua igreja, mas ao contrário, caminhando conosco, será discipulado, preparado para ganhar mais outros atletas, para que a sua igreja tenha um grande grupo de atletas cristãos nos próximos anos. Então, a nossa palavra, meu querido Kleber, para todos os pastores é de um apelo, para que eles participem dessa obra. Atletas de Cristo completa 30 anos e ela não existiria se não fosse por causa da igreja. Nós somos um apoio da igreja e nós queremos continuar sendo assim. Marco Tanabe, queria agradecer sua presença, parabenizar por esse trabalho maravilhoso. A gente, nesses 10 anos, está trabalhando junto e sendo muito abençoado estarem por vocês e de estar junto. Que Deus continue te abençoando muito nesses projetos, que a gente possa estar junto. Você que está assistindo, amante do esporte, está aí a maior ferramenta que o Brasil e o mundo pode estar tendo também, através de nós, desse ministério. Que Deus continue te abençoando e estamos juntos nessa, e que o pessoal vai acompanhando algumas imagens que você pode estar cedendo para a gente aí, de alguns eventos, algum trabalho que vocês estão fazendo. E obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Que tremendo que Deus faz! Um jovem que aceitou um convite a uma reunião e hoje se tornar o presidente dessa organização. E Deus faz muito mais, como tem feito na vida do Marcos Grava. E com você também não é diferente. Inclusive, eu queria orar com você nessa hora. Feche seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça, vamos invocar a presença de Deus juntos. Deus, obrigado, Pai, pela vida do Marcos Grava, por tudo que o Senhor tem realizado através da sua vida e hoje da sua família, Deus. Pai, continue abençoando esse ministério, Senhor, que tanto, Pai, nos abençoou e tem nos abençoado, Senhor, no decorrer desses quase 30 anos. Pai, no nome de Jesus, Deus, também peço que o Senhor venha abençoar, Pai, esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que está orando conosco nessa hora. Dai vitória, Pai, ajuda nas dificuldades, Pai, exalta o Teu nome, através, Senhor, da fé dos nossos irmãos agora. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que tem nos alcançado a cada dia. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e confiamos que muito mais o Senhor fará. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.